Bom dia! Já sei que o sábado você já se reúne com a família e fica aguardando o programa, porque eu tenho certeza que o programa tem trazido grandes palavras para você. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, aguarda aí que já já estaremos de volta com o nosso tema. No programa de hoje, nós estamos com ela, nossas convidadas, Valéria Queiroz, nossa psicóloga, que ela sempre tem algo da parte de Deus para nos ensinar. Temos também nossa querida e amada Maísa Firme, que sempre está aqui também testemunhando e nos abençoando com uma palavra maravilhosa. E hoje eu gostaria de deixar aquele convite especial à tarde, logo mais daqui a pouco, às 15 horas, no L1 Recepções, lá em Macaíba. Se eu fosse você, não ficaria de fora, porque será o nosso primeiro encontro e nós estaremos lá com a banda Diante do Rei Jesus e a nossa querida e amada missionária Sandra Gama dando uma palavra da parte de Deus. Então junta a tua caravana e não esquece, daqui a pouco, porque as vagas são limitadas. Qualquer coisa, você entra lá na nossa bio do nosso Instagram, @Mulheres de Fé em Ação. Faz tua inscrição e à tarde a gente vai estar se encontrando para adorar ao Senhor. E, no programa de hoje, nós estamos falando sobre cura. A cura física e a cura da nossa alma. Porque é necessário que a gente faça isso. E nós vamos ler aqui um versículo, lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 5, que fala assim: Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Eu imagino nos dias de hoje, Jesus dizendo o nosso nome e dissesse assim: hoje me convém ir na sua casa. Eita! Perfeito, né? Será que nos pegaria de surpresa ou seria algo assim que você vibraria, né? Nossa, vou receber o mestre na minha casa. No caso de Zaqueu, né? Só para o pessoal entender, né, um pouquinho essa história. No caso de Zaqueu, ele não tinha doença nenhuma, né? Nós estamos falando sobre cura interior, mas aparentemente ele não tinha doença nenhuma. Mas ele tinha curiosidade de conhecer Jesus. Quem é esse Jesus? Quantas coisas ele ouviu falar sobre esse Jesus, né? E o que ele fez? Só que ele tinha uma estatura pequena. A multidão era grande, cercando Jesus, então imagina ele pulando de um lado para o outro, tentando ver e não conseguia, ele teve a ideia: vou lá subir em cima de uma árvore, que quando ele passar lá de cima eu vou ver. E quando Jesus vinha passando com aquela grande multidão, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Só para vocês entenderem que Jesus, ele vai ver você. Né? Ele conhece seu nome, ele sabe onde que você está. Então, é só a gente entregar o caminho ao Senhor que a gente vai ver. E Zaqueu, ele recebeu, na palavra diz que ele recebeu Jesus gostoso, né? Ele com todo mundo. Só que as pessoas, eles ficavam apontando, dizendo: Jesus vai comer com esse pecador, porque Zaqueu, ele era uma pessoa, não era benquista, porque ele tinha o costume de roubar, né? Lá na palavra diz que ele usurpava, né? Ali, porque ele era cobrador de impostos, né? Então, depois que ele ouviu Jesus falando, ele mudou a vida dele. Ele falou assim: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, houve uma cura, né? Aparentemente, ele não tinha nenhuma doença, não tinha nada, mas estava lá dentro incutido, estava lá dentro. É aquela pessoa que fazia o mal para outras pessoas, né? Ele achava que era bem, que ele era rico, ele tinha tudo, né? Mas Jesus sabia que faltava alguma coisa, né? E como você falou, né, Maísa? Imagine aí no meio da multidão, Jesus andando, né? Eu imagino a cena, porque eu gosto de imaginar na cena, né? E ali, ele de pequena estatura, ele corre para cima de uma árvore para ver Jesus. A intenção não era chamar a atenção de Jesus, mas era ele ver Jesus. E aí Jesus para tudo. Aí olha para ele: Zaqueu, chama o nome, como assim?
Ninguém falava o nome dele. Mas sabe de uma coisa que chama a atenção nesse texto? É como Jesus nos vê e nos conhece intimamente a ponto de saber o nosso nome. Que coisa linda. Eu imagino as nossas vozes, porque se a gente apagar as luzes aqui e cada um de nós falarmos alguma coisa, eu vou saber identificar quem é que está falando. Eu vou saber que é a voz de Valéria, vou saber que é a voz de Maísa. E o mais interessante disso tudo é que Jesus estava naquele lugar e estava passando naquela cidade. E uma multidão de No muita meio gente. da multidão, muita gente. E eu imagino o impacto que Zaqueu teve mediante aquilo, né? Eu acredito que se fosse eu tinha ficado Eu paralisada. acho que eu tinha caído da árvore. Porque cada um de nós temos uma ação correspondente com a reação. Isso. E ele imediatamente desceu e eu acredito que ele deve ter dito, arruma tudo. Vamos arrumar, vamos organizar a casa, que Jesus está vindo aqui na minha casa. Jesus, E eu imagino, Valéria, quando ele abriu a porta e olhou para Jesus, né? Ele disse a primeira coisa que ele fez, ele se lavou da sujeira. Oh, glória. Ele mesmo se entregou, porque Jesus não bateu a porta, ele abriu e Jesus já foi dizendo, ei, diga aí o que é que você tem de sujo, porque eu estou aqui na sua casa. O papo Jesus não não foi fez nada esse. disso. Quando ele se deparou com Jesus, ele já foi expondo o que ele fazia de errado. Diga aí, Valéria, me fale aí. A mudança foi rápida, né? Foi o quê? Ele ficou totalmente triste com as atitudes dele, né? Foi uma coisa rápida. Como ele ficou decepcionado com ele mesmo. Como ele viu, quando ele viu Jesus, ele viu o quê? Aqui é um santo, aqui é um homem limpo, aqui é um homem cheio de virtudes, aqui é um... Eu não sou digno. Eu não sou digno, então o que é que ele tinha que fazer? Me perdoe, tipo isso ele fez, né? Pelos meus pecados, e ele imagina ele lá, quer dizer, foi uma coisa louca na cabeça dele. Na minha teria sido, porque eu digo, meu Deus, o Senhor aqui, eu cheio de pecados, o Senhor está aqui, já me conhece. Menina, é uma coisa assim maravilhosa, né? E tanto ele era pecador mesmo que os outros apontavam. Olha, Jesus vai comer com ele, com essa pessoa pecadora, essa pessoa que só faz coisas erradas. E para a gente entender também que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas, né? E ele não vê o rico, ele vê o pobre, ele vê o preto, ele vê o branco. Ele vê todos nós, sabe onde a gente vive, sabe da nossa vida, o que é nossa necessidade. O que faz nos acessar a ele é nós irmos ao encontro dele. E né, uma coisa que ele não faz e que a gente faz é a gente discriminar. Porque a gente discrimina o outro. E Jesus sabia quem ele era. Ele disse, mas Jesus sabia quem ele era já. Que ele roubava, que né? ele enganava. E Jesus nem por isso. Você é um pecador, rouba o povo todinho, não vou nem olhar para você, vou passar direto. Não, Jesus olhou. Ele quis curar. Porque Jesus sabe, ele tinha vontade de ver Jesus e Jesus sabia que ele tinha vontade. Né? Estava com o coração aberto para ver Jesus, para conhecer Jesus. E você entrou num ponto muito maravilhoso, porque nós somos o quê? Nós somos discípulos de Cristo. E o que é que um discípulo faz? Ele prega a palavra, ele vai falar as boas novas do Evangelho. E muitas das vezes a gente se depara com situações que a pessoa, ao invés de alcançar aquela outra para Cristo, ela começa a condenar. Muitas das vezes passa com preconceito e diz, essa pessoa eu nem vou falar porque é cheia de tatuagem. Você Rejeitar, começa a né? rotular. A gente começa a rotular os defeitos. Só que Jesus, ele veio para quem? Ele veio salvar quem? Que se havia Os perdido. perdidos, os que estão além, Doentes. doentes no mundo, afora. Jesus, ele quer alcançar as pessoas através de mim, de você. E muitas das vezes nós deixamos essa oportunidade passar. E nós não podemos, porque nós viemos com um objetivo para essa terra. Não foi só para viver o nosso bem comum, da forma que a gente quer, da forma que a gente imagina. Não, a gente veio para alcançar as pessoas, porque o sacrifício de Cristo já foi feito. Agora é a nossa parte como discípulos dele. Ele veio, alcançou Zaqueu e nós temos que fazer o quê? Alcançar outros Zaqueus também, porque eu já fui um Zaqueu
Quem não já foi um É, Zaqueu, né? exatamente. Quem não já foi um Elias que fugiu, né, da presença do Senhor? Então, assim, a gente precisa ter a noção que a gente veio para uma função. E também aí nós passamos por situações difíceis, passamos por situações assim muitas vezes complicadas, porque a gente precisa curar outra pessoa. Deus nos cura para a gente curar, né, Valéria? Exatamente. E então é necessário muitas vezes você passar por situações que você acha que às vezes uma depressão, talvez você estava vivendo isso hoje. Deus quer te curar para você conseguir curar outras pessoas. Talvez você uma perda, né, que você teve na sua casa, que você não consegue sair de onde você está, sempre em volta daquela situação ali, mas é para você curar outras pessoas. Então, Jesus veio para isso, para nos dar essa capacidade quando a gente está sofrendo, mas a gente vai salvar outros, não é isso? É, exatamente isso. A gente veio com a função de ajudar ao próximo, né? De cuidar do outro. A gente não pode olhar só para a gente, mas a gente tem que olhar para o outro, principalmente por aquele que você diz assim, que está numa situação muito difícil, que está perdido. Esse é que você tem que, e muitas vezes você diz assim, não tem mais jeito não. Tem jeito sim. Você tem que fazer a sua parte. É muito difícil. Eu, por exemplo, como psicóloga, eu trabalho muito sobre isso. Ver pessoas, atender pessoas que eu vejo que muitas vezes, por exemplo, as pessoas que estão hoje viciadas em droga, não é fácil. Não é fácil trabalhar com essas pessoas. Muitas pessoas desistem, acham que não tem mais jeito. Por quê? Porque é difícil. A tendência é você, de repente, volta de novo, fica naquilo. Mas, se você se posicionar como uma pessoa que eu vou fazer o que eu puder para ajudar e começar a orar, fazer campanhas de oração por aquela pessoa, Deus, Ele é especialista em libertar. É verdade. Ele liberta. E tem outra pessoa na Bíblia, né, que Jesus teve uma conversa muito séria, né? Sim. Que essa pessoa era uma mulher que estava ali no tanque pegando água, né? A mulher samaritana. Essa mulher samaritana. Né? E Jesus ficou sozinho com ela para conversar. Foi aquela mulher que Jesus falou que ele era o Messias. Ele mostrou aquela mulher, né? Então, o que aconteceu? Aquela mulher era uma mulher que era vista pela sociedade como uma mulher sem errada, valor, né? Sem valor. Sem valor. Ela tinha tido 5 maridos e o que ela estava tendo naquele dia não era nem marido dela. Então, e ela estava naquele poço buscando sozinha, né? Sozinha, água ali naquele lugar ali, porque ninguém queria andar com ela. Então, foi uma situação difícil que Deus encontrou e Deus amou. Ela não tinha doença física, aparentemente, mas no interior, com certeza, ela se sentia rejeitada, triste, magoada. Ela queria o amor e não conseguia. Buscava de um lado, buscava de outro e não conseguia. E Jesus olhou para ela, porque Jesus, ele olha e ele ama as pessoas de acordo do jeito que ela é. Porque ele quer entrar e quer transformar, né, Adriana? É verdade. A transformação, ela precisa ser de dentro para fora, né? Às vezes a gente passa uma maquiagem para tirar uma imperfeição, mas uma maquiagem, ela não vai tirar algo que a gente precisa mudar internamente. E são questões pessoais mesmo. E a gente precisa ter essa noção. A gente não pode olhar só para nós, mas a gente precisa olhar para o próximo com amor, com misericórdia, né? Sabendo que assim como fomos alcançados, as pessoas também precisam ser alcançadas através das nossas vidas, né? Verdade. Então fica aí, não sai daí, aproveita, manda o WhatsApp para o maior número de pessoas para estar assistindo o nosso segundo bloco. Fica aí. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Nesta Páscoa, você terá fartura de tudo de bom no Favorito. Fartura de bons momentos, de alegria e de união. Fartura de carrinho cheio, de muitas ofertas, com todas as promoções que a gente ama. E claro, fartura de amor, porque aqui tudo é pensado pra você.
Páscoa favorito, fartura de bons momentos. Estamos de volta e eu não podia deixar de falar sobre o nosso Café São Brás. Sabe de uma coisa? Café São Brás está patrocinando o nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E o que isso significa? Significa que eles estão abençoando para propagar o Evangelho. E se eu fosse você, como eu, aqui se você for na minha despensa, só tem Café São Brás. Por quê? Porque eu entendo que está abençoando o reino de Deus. Então, nessa manhã, toma lá seu cafezinho e lembrando, vou comprar Café São Brás, porque a gente assim está ajudando o programa Mulheres de Fé em Ação. E voltando aqui para o programa, né? Que coisa maravilhosa, a gente estamos falando sobre Zaqueu. Que passagem maravilhosa, que passagem gloriosa, né? A ponto de Jesus olhar para uma pessoa que não estava corretamente, né, aos olhos humanos, digamos assim. Por quê? Porque Jesus, ele não só olha para quem está curado e são. Por quê? Porque ele veio para os pecadores, ele veio para aqueles que precisavam ser curados, né? E Maísa estava falando, né, no programa agora do nosso primeiro bloco. Vamos concluir, que eu achei tão legal e interessante o que você falou, Maísa. A questão da mulher samaritana, né? Samaritana. Ela não tinha doença, aparentemente doença física, mas com certeza ela tinha doença na alma, de rejeição, de ser Se sentir menosprezada, inferior, né? não sentir amada. Ela estava buscando o amor, né, na vida dela, e ela se encontrou com Jesus, e ela nem sabia que era Jesus, né? Não sabia nem o que estava acontecendo ali, mas Jesus, ele esperou ela para conversar, para dizer para ela que ele era o Messias, que ele estava ali para cuidar dela também, né? Que ele era que precisa ser adorado. E começaram a conversar ali, a conversa muito extensa e bem forte, né? Aquela mensagem, né? E aquela mulher, ela entendeu que Jesus era o Messias, era aquele que viria. E ela automaticamente mudou. Foi assim como o Zaqueu, né, que foi rápida. Ela foi rápida. Então você veio, você é o Messias. E ela entrou naquela cidade, na cidade dela, e foi chamando o povo e dizendo: aquele homem falou como é que eu vivi, como é que eu era. Ele falou que tudo que eu fazia de errado, ele falou. Então ele é o Messias. E foi trazendo o povo, e através dela, aquela cidade todinha foi evangelizada. Pois é. Né? Foi uma mudança radical, né, naquela vida, né? Para você ver como Jesus, ele não está olhando, ele não está discriminando você e nem deixando de lhe amar pelo que você está fazendo de errado. Pela aparência, né, Valéria? Mas ele quer que você seja transformado, que você realmente entenda que você está errado e passe a fazer o certo, e passe a fazer parte do reino de Deus. Então, não se sinta discriminado, não se sinta rejeitado, não se sinta, não, eu não sirvo mais para nada, não tem mais jeito. Tem jeito sim, para Deus tem jeito. Com Deus no barco tem jeito para tudo, porque Deus, ele é especialista de fazer o impossível. Então aquela pessoa que você diz assim, fulano não tem jeito não, eu não acredito, fulano tem jeito sim, porque Deus, ele é especialista nas causas impossíveis, nas causas perdidas. E ele quer curar, né, Valéria? Ele quer curar todos, ele quer curar todos nós. Jesus veio para isso, né, para salvar quem estava perdido. E nos encontrou, que nós também estávamos perdidos, né? Então ele nos encontrou e cada um de nós temos... Deus tem moldado, tem mostrado o que precisa ser mudado, para quê? Para que a gente possa ajudar outras pessoas também a fazer o que Deus quer. E Ele também te chama para isso. Né? Se você se sente uma pessoa rejeitada, uma pessoa que não vale nada, que não tem mais
não tem ninguém te vê, né? Jesus te vê, assim como ele viu Zaqueu, ele vê você também, ele sabe onde você está, ele conhece seu coração, ele quer mudar a sua vida. Só Deus sabe como foi o começo da sua vida, como é que foi a sua infância. Ele conhece tudo isso e ele sabe por que está dessa forma você hoje, mas ele quer mudar. E hoje ele está dizendo isso, né, Adriane? E Jesus não pontuou os erros de Zaqueu, Jesus não pontuou os erros de Maria Madalena. Ele simplesmente, olhou com um olhar de misericórdia, porque ele sabia que o sacrifício que ele ia fazer era para alcançar as pessoas. Certamente a gente não tinha os defeitos de Zaqueu, a gente não tinha os defeitos de Maria Madalena, mas algum defeito nós temos, porque às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu procuro evitar o que é errado. Mas sabe de uma coisa? Jesus ele se sacrificou também para esse grupo de pessoas que hoje tentam, né, andar, como eu conheço muita gente que tem um caráter muito alinhado, muito ajustado, mas que precisa de Jesus. Porque lá em Romanos 10:9 diz que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então precisa de confissão, independente de religião, independente de quem você seja, mas nós precisamos de Cristo, porque senão o sacrifício dele foi só para quem estava perdido. Exatamente. Não, o sacrifício dele foi para todos. E, Adriane, tem alguns casos, nós vamos ver vários casos de pessoas que conhecem a Cristo, mas elas têm tantos problemas, tiveram tantos traumas, tantos conflitos, tantas feridas, que muitas vezes vão precisar fazer um tratamento, entendeu? Porque tem muitas pessoas que precisam de um tratamento, precisam ir no psicólogo, precisam confessar, se abrir, porque não conseguem sair daquele sentimento ruim que mexe com a pessoa e não consegue o Espírito Santo ter aquela alegria, você ter aquela alegria do que é ter o Espírito Santo dentro de você. Você vai para a igreja, você ora, mas você não consegue ter algo que está lhe maltratando, machucando. Então procure ajuda, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Se precisar tomar remédio, tome. Não é pecado, não é coisa de doido tomar remédio, não. É um tratamento, como qualquer tratamento que a gente faz de estômago, né? De um problema, a gente também faz. Então, ir no psiquiatra, fazer um tratamento, isso é o quê? Porque Deus está querendo que você viva um processo para você se libertar completamente. Valéria, isso é outra pessoa. E existe também um grupo de pessoas que elas erram e elas não conseguem se perdoar. Isso. Existe, verdade, né? Verdade. Eu vejo algumas pessoas, principalmente com a característica de aquelas pessoas perfeccionistas, que ela não aceita o erro do outro, Isso. mas aí ela erra exatamente naquele erro que ela não gostaria que a outra pessoa errasse com ela. E aí essa pessoa ela fica se maltratando e deixando de viver a vida abundante que Deus tem com ela. Por quê? Porque por causa de um problema, de uma coisa que aconteceu, ela não se perdoa. E ela convive com aquele pecado, ela convive com aquele erro, e é como se aquele erro tivesse paralisado o chamado dela. Exatamente, porque ela não consegue trabalhar essa outra parte, né, da alma. E aí não dá continuidade. Deus tem muitas coisas para oferecer, mas a pessoa não consegue ver, não consegue enxergar. Por quê? Porque ela é como se tivesse assim uma venda aqui e não consegue. Porque está voltada para o quê? Para os seus problemas, para as suas dificuldades, né? Para a sua incapacidade que se acha, né? Os seus medos. O medo é uma coisa terrível, Adriane. Como o medo paralisa o ser humano. Como o medo, ele traz problemas sérios, doenças, transtornos, síndrome do pânico, muitas doenças, esse medo. Então a gente precisa trabalhar o medo. E como é que a gente vai trabalhar o medo? Se eu oro e não consigo entender, né? Porque quando eu entendo que Deus está comigo, que a palavra do Senhor, naquele Salmo 191, diz que 1000 cairão a seu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Não é? Então, quando eu creio nessa palavra, eu vou ter medo de quê?
né? Eu vou ser precavido, mas ter medo de enfrentar a vida, enfrentar a realidade, não. Então, quando eu não consigo me libertar disso, eu preciso de ajuda para eu poder gozar das bênçãos que Deus está querendo me dar e eu não consigo. Porque a pessoa deixa de viver, né, Maísa? Verdade. Deixa de usufruir daquilo que Deus deixou para ela, né? Viver uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida próspera, né? Porque prosperidade não é só você ter dinheiro. Prosperidade é você, dentro de você, você está satisfeito. Isso. Né? Você está realizado, porque tem pessoas que dizem, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse um carro melhor. Não, gente, isso não tá felicidade. A gente precisa buscar felicidade dentro de nós. E para isso a gente precisa se examinar, se avaliar e corrigir, Isso. né? Isso. Eu me lembro que quando eu escrevia, né? Até hoje eu gosto muito de escrever, né? Quando eu vou fazer as ministrações, eu coloco no computador, mas eu prefiro antes escrever. E às vezes eu erro uma palavra e eu vou lá e corrijo, né? Para estar tudo perfeitinho. Então, a gente muitas das vezes na nossa vida, ao longo da jornada, a gente precisa fazer umas correções. A Isso. gente precisa apagar. E sabe de uma coisa que quando eu apago, eu não vejo mais. É verdade. Eu não vejo mais. É verdade. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Quando a gente pede perdão a Ele, a Bíblia diz que Ele pega e Ele joga no mar do esquecimento. Se Ele joga no mar do esquecimento, aí tem gente que fica lembrando. Sempre está lembrando. E Sempre aquilo está dói. lembrando. Dói. O passado machuca, muitas vezes dói. Que aí já vem a questão de perdão, vem a questão de orgulho, tudo que foi falado, né? Esses 3 programas anteriores, né? Foi falado sobre tudo isso de mágoa, de perdão, de orgulho. Se você não viu, vai lá no nosso Instagram, @Mulheres de Fé em Ação. Lá, todos os vídeos que passam na TV, nós baixamos lá no YouTube. E para você entender, né, que são várias coisas que fazem com que a gente deixe de ter nossa paz, né? A nossa alegria é furtada, a paz. Porque quando a pessoa precisa de cura interior, ela não tem alegria, não tem paz, não tem nada disso, né? E como a gente falou por vários programas, precisa ação. Precisa você ir buscar aquilo que precisa. Por quê? Porque só vai definhando até o ponto de acabar tudo, não é isso? É desse jeito. Então é uma coisa que precisa realmente acontecer. A gente precisa ter ação para que a gente trabalhe essas nossas emoções, né? Para que a gente... Porque Deus, Ele tem muitas coisas querendo entregar a cada um de nós. Libertar, né? E a libertação, essa libertação, todos nós precisamos. Todos nós temos Ser alguma livres, coisa que incomoda, alguma coisa. E aí precisa a gente fazer essa libertação, a gente se libertar. E quem é que liberta? É Jesus Cristo quem liberta. Verdade. Né? Então, eu vou passar aqui para a Adriane. A gente já está quase encerrando o nosso programa de hoje, mas eu gostaria de ressalvar o convite de hoje à tarde, lá no L1 Recepções, às 15 horas. Não deixa de ir lá em Macaíba, será o nosso primeiro encontro e lá estaremos junto com Jéssica, com a banda Diante do Rei Jesus e com a palavra a nossa querida e amada Sandra Gama. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora. Vai lá no nosso Instagram, se inscreve na bio e lá são vagas limitadas, porque o lugar é muito lindo, mas é limitado. Então, não fica de fora no nosso primeiro encontro. Avisa as amigas no WhatsApp, convida todos, porque será gratuito, levará só 1 quilo de alimento não perecível para que a gente esteja doando e abençoando as pessoas. Então, próximo sábado estaremos com um programa também maravilhoso. Gente, propaga, compartilha, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, sabe como é importante a gente estar divulgando a palavra de Deus. E a gente conta com você para estar divulgando na igreja, porque o nosso programa é um programa 100% cristão e se eu fosse você, ia compartilhar, porque pessoas com certeza estarão precisando ouvir essa palavra. Então, um beijo no coração e até o próximo programa, se Deus quiser.
Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença.